Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de projeto integrador. Pessoal, na aula de hoje, vocês devem ter entregado como tarefa a primeira versão da sua revisão de literatura, Então, nosso assunto é metodologia científica. A gente está construindo um artigo científico, Nosso primeiro período, vamos falar de um tema pertinente às nossas engenharias. E, pessoal, nós já fizemos a primeira entrega da revisão de literatura. E, nesse sentido, qual será a tarefa de vocês para a semana que vem? Então, para a semana que vem, a tarefa de vocês será revisar esse processo da escrita. Então, nós vamos pegar essa sessão da revisão de literatura e vamos ler ela novamente, vamos apontar e vamos achar todos os erros que tem nela e vamos corrigir esses erros, tá? Então, basicamente, nós vamos revisar a revisão de literatura. Olha que nome bonito. Então, pessoal, para que você fique bem estruturado, eu queria falar algumas coisinhas. Então, olha só, em relação à numeração do seu trabalho, ele tem que estar mais ou menos desse jeito. Então, o item 1 é a introdução, lembra que você já fez? E aqui você colocou na introdução a justificativa, os objetivos gerais, o objetivo específico e a metodologia, não é verdade? Então, tem bastante coisa aqui já na introdução que você fez. Vale a pena lembrar que por mais que você já tenha finalizado a sua introdução, a escrita ela é constante, gente, ela vai se transformando. Então todo dia, ou sempre que você puder, você deve ler novamente a sua introdução para ver se você muda algum verbo, para ver se você muda a estruturação dele, tá? Isso tudo faz com que com o seu texto melhore, tá? A gente não nós não somos os melhores escritores, A gente tem que desenvolver isso. E para isso a gente tem que ler e reler, e ler e reler, e reescrevendo o nosso texto, tá? Então, por mais que você já tenha terminado a introdução, leia ela novamente e revise ela também. Bom, a entrega de hoje você fez a revisão de literatura, a primeira entrega, e vale lembrar que ela deve ser a numeração 2, Ela deve ter o número 2 no seu trabalho. E aí eu coloquei uns possíveis exemplos que se encaixam a bastante temas, A bastantes temas das engenharias, que é, por exemplo, item 2.1, falar do histórico social. Isso vale para qualquer tema, Qualquer tema mesmo. É muito importante num trabalho acadêmico, num artigo, que conceitue para o leitor o histórico social desse tema, seja no Brasil, seja no mundo ou em Rondônia, tá? Esse histórico social vale muito a pena a gente contar para o leitor. Bom, um item 2.2 é, por exemplo, falar as definições. Então, imagine que a gente está falando de um material inovador. Então, falar a definição, qual é a origem biológica, a origem química desse material. Ou imagine que você esteja propondo um método de cálculo, um método de aplicação de algo. Definir esse método, dizer quais são as etapas dele, Falar tudo isso de maneira pormenorizada, Falar bem detalhado. Legal? Essa é na parte de definições. Um possível item 2.3 seria interessante você falar dos pontos técnicos. Então imagine que você está falando de um material. Fala se esse material agride o meio ambiente. Então um ponto é o meio ambiente. Fala se esse material tem boa resistência ao calor. Fala se esse material tem boa resistência mecânica. Você pode dizer se ele tem uma vantagem econômica, ou se ele ganha prazo, ou se ele alivia as fundações, qualquer coisa. Isso é vantagens em questões técnicas, Esse item que você pode colocar. E vale lembrar, gente, que do item 2.3 você pode abrir mais itens. Então imagine que dos pontos técnicos você queira falar de resistência ao calor, degradação do meio ambiente, vantagens econômicas, Imagina que você queira falar essas três coisas. Você vai fazer então assim, item 2.3, características técnicas. Item 2.3.1, resistências mecânicas ou ao calor. Item 2.3.2, degradação ao meio ambiente. Item 2.3.3, vantagens econômicas, e assim vai. Então existe como você criar sub-itens. Assim como temos aqui, item 2 é o item principal,
quais são os itens secundários da revisão de literatura. Item 2.1, item 2.2, e eles podem ter itens dentro deles. Então, do item 2.3 pode virar o item 2.3.1, o item 2.3.2 e assim vai, tá? Uma outra coisa interessante a você colocar na sua revisão de literatura, que é o item 2, são as possíveis normas regulamentadoras. Então, dependendo do tema que você estiver falando, com certeza vão existir normas que regem esse tema que você está falando. Então, também é importante você colocar temas, né, normas regulamentadoras, e outros pontos que vocês acharem necessários, sei lá, vantagens econômicas ou vantagens e desvantagens em termos de resistência, né? Principais problemas e soluções encontradas, né? Então vai depender muito do tema que cada um de vocês escolheram, mas eu acho que esse molde de revisão de literatura vai te dar uma luz, vai te dar uma ideia de como estruturar o seu trabalho. Eu acho muito legal que vocês pontuem, igual eu coloquei aqui, ó, item 2, 2.1, 2.2, e coloquem tudo que você queira falar, né, no desenvolvimento do seu trabalho, porque isso vai mostrar uma organização e vai mostrar para você da onde você está saindo, para onde você quer chegar. Então vai te dar uma tranquilidade a mais, entender que o seu trabalho tá bem estruturado, né, aonde você quer chegar com ele. E vale a pena lembrar, gente, que tudo que você fizer na revisão de literatura são pontos dos seus objetivos específicos. Então, seus objetivos específicos devem ser cumpridos aqui, a maioria deles, tá? A maioria deles deve ser cumprido de tal maneira a gente chegar no objetivo geral do nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então, para reiterar, a tarefa de vocês para a próxima semana deverá ser a revisão, a escrita, a releitura, a reescrita e a releitura da sua revisão de literatura e da introdução que você já terminou também. Vale a pena lembrar que você tem que colocar nos moldes ABNT, adicionando referências, tá? Tudo conforme pede nas normas. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Tenha uma ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Um abraço.